Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje o nosso assunto é sobre areia, o grit mineral. Será que é importante você oferecer o grit mineral para suas aves? Ou será que isso já não é tão necessário assim? Se você está interessado nesse assunto, dá seu like aí, já clica aí em curtir e me acompanha até o finalzinho desse vídeo aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Canário Qualitar. Pois bem, será que é necessário você oferecer o grit mineral para suas aves? Aqui no meu criatório eu faço o seguinte: geralmente, quem já me acompanha aqui no canal, já está inscrito aqui no canal, já sabe mais ou menos como que é o meu manejo. Aqui eu faço o seguinte: basicamente eu ofereço a farinhada seca todos os dias para minhas aves, todos os dias tem disponível para eles a farinhada seca. A farinhada umedecida eles recebem todos os dias pela manhã. Na parte da tarde essa farinhada ela é retirada, porque como ela foi umedecida, ela pode azedar, então ela é retirada à tarde e no outro dia pela manhã eles recebem uma outra porção de farinhada umedecida. Nas quartas-feiras é dia dos meus canais receberem a semente. Aqui na quarta-feira eles recebem a semente. Então eles recebem a mistura de sementes com alpiste, couza, nabão, linhaça, um pouquinho de aveia, um pouquinho de níger. Eles recebem essa mistura de sementes toda quarta-feira, ok? Neste período eu estou fazendo a transição para uma nova farinhada, uma nova marca de farinhada, então eu decidi colocar semente para eles todos os dias. Então, o que eu fiz aqui? Então eu já estou colocando essa semente misturada na farinhada umedecida para eles. Então, eu cortei um pouco aquele manejo de toda quarta-feira e estou oferecendo todos os dias. Quando eu ofereço para eles a farinhada, a semente só na quarta-feira, geralmente eu não coloco grit mineral para eles. Eu deixo só ali a água, a farinhada seca e a farinhada umedecida para eles. Na quarta-feira, a semente. Como eu estou oferecendo para eles todos os dias a semente, então o que eu fiz? Eu comecei a colocar o grit mineral disponível em cada gaiola. Então toda gaiola tem um potinho com o grit mineral, ok? Lembre-se o seguinte: vai colocar grit mineral, não precisa encher o potinho não, pode colocar só um pouquinho, porque é pouquinho que eles se alimentam disso aqui. É areia, ok? É um pouquinho de areia, umas pedrinhas, olha. É só uma areinha que eu coloco para eles, ok? Própria para eles. Então é o seguinte, por que você precisa saber disso? Vamos entender o que acontece quando você oferece um alimento para suas aves. Quando você oferece um alimento para sua ave, ela vai lá, se alimenta e ela engole esse alimento. A primeira coisa que acontece é esse alimento ele ficar depositado nessa região aqui, ó, que é o papo. O que acontece aqui no papo? O papo ele tem a função de armazenar, umedecer e amolecer o alimento. Lembre-se o seguinte: as aves elas não têm dentes como os nossos seres humanos. Os nossos seres humanos, antes de engolir o alimento, a gente já tritura ele, né? A gente começa a mastigar, já tritura. Como a ave não tem dente, por que ela não tem dente? Porque o dente vai atrapalhar no voo. Então, por isso que a ave não tem dente. Então, quando o alimento chega aqui no papo, ele serve para armazenar, umedecer e amolecer. Por exemplo, se a ave vai tratar lá na natureza, quando ela vai tratar do filhotinho, então como ela pode percorrer uma distância grande, o que ela faz? Ela armazena o alimento aqui e regurgita isso para o filhotinho. Então ela trata do filhotinho desse alimento que está armazenado aqui. Então esse alimento ele vai ser armazenado, umedecido e amolecido aqui no papo. Depois do papo, ele vai para o proventrículo. O que é o proventrículo? O proventrículo é conhecido como estômago químico. Aqui, o alimento ele recebe um processo aqui, que ele vai receber aqui algumas enzimas digestivas. Então, é um processo químico que acontece aqui, que vai começar a quebrar o alimento. Mas a nossa maior preocupação desse vídeo aqui está aqui, ó, na moela, que é um estômago mecânico. Aqui é um estômago muscular. Aqui é um aparelho muscular. O que ele faz? Quando ele ingere o alimento vem descendo, chega aqui, é aqui que o alimento é de fato triturado. Então esse órgão aqui, ele vai triturar o alimento. Lembra que eu falei que a ave não tem dente? Então, quando a ave se alimenta de alguns grãos de areia, umas pedrinhas, essas pedrinhas elas ficam armazenadas aqui na moela, e quando esse órgão aqui ele faz o trabalho de triturar o alimento,
Então o que vai acontecer com essa areia que está ali? Ela vai ajudar a triturar esse alimento melhor, ok? Por isso que é interessante você oferecer a areia, o grit mineral para sua ave. Igual, por exemplo, se você oferece só um alimento umedecido para eles, por exemplo, uma farinhada umedecida, é tão necessário assim, Carlos Alexandre, oferecer areia? Não é tão necessário. Por quê? Porque é um alimento que vai chegar aqui praticamente já triturado, porque ele vai percorrer esse caminho aqui, então ele já vai chegar aqui numa condição de ser melhor digerido pela ave. E os próximos ovos ali vão ajudar na absorção dos nutrientes de uma melhor maneira. Então, só que é o seguinte, e a semente? A semente é mais duro, né? Quando você oferece a semente, ele precisa quebrar a semente. Então, a semente precisa ser triturada aqui na moeda. Então, é necessário você oferecer a areia sim para sua ave, ok? Carlos Alexandre, qual a quantidade de areia que a ave recebe todos os dias? O próprio organismo da ave mostra para ela que ela tem uma certa necessidade. Essa areia ela fica armazenada, esses grãozinhos de areia que a ave alimenta, eles ficam armazenados aqui na moela. Quando ela perde essa areia aqui na moela, então o próprio organismo mostra para ela que ela está precisando da areia para poder ajudar aqui a triturar os alimentos. Então ela vai perceber, a ave vai perceber que existe essa carência, ela vai lá no potinho de grit, vai se alimentar. Então não é todo dia que ela se alimenta de areia. Umas se alimentam mais, outras se alimentam menos. Então, quando houver a necessidade, que ela vai buscar. Por isso que não é interessante você encher o potinho, porque ele pode ficar velho demais, ok? Algumas aves podem tomar banho na água lá e vir molhar a areia. Elas podem tomar um pouquinho de água e vir e regurgitar isso aqui na areia, e a areia pode estragar, né? Pode ter alguns fungos, algumas bactérias aqui por causa da água. Então por isso que é interessante você não colocar uma quantidade muito grande para ela não estragar, ok? Coloca um pouquinho porque a ave vai procurar quando houver necessidade. Já reparou que a galinha fica ciscando ali no terreiro e ela acaba engolindo algumas pedrinhas? Justamente para fazer esse trabalho aqui, para ajudar a triturar o alimento que ela está ingerindo. E outra coisa, você já percebeu como é que o organismo avisa para a ave que tem uma necessidade? Experimente você ficar uns 3, 4 dias sem comer carne para você ver. O seu organismo ele começa a te mostrar que você está precisando de proteína. Então o nosso organismo ele é inteligente para poder nos mostrar algumas carências que nós temos. Então o que acontece com a ave é exatamente isso. O organismo dela mostra para ela que ela precisa de grit. Já viu que alguns canais eles começam a bicar a parede, eles começam quando está muito próximo da parede, eu percebo isso aqui no viveiro, por exemplo. Algumas aves elas começam a bicar a parede, porque elas estão querendo umas pedrinhas, elas estão querendo alguma areia, elas estão com alguma necessidade de deixar esses detritos lá na moela para poder ajudar a triturar os alimentos, ok? Então é basicamente isso. Se esse vídeo te ajudou a ser um criador e uma criadora de sucesso, sabe o que você faz? Dá seu like aí, clica em curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tem muito conteúdo bacana aqui para você. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre a alimentação dos pássaros, eu fiz uma entrevista com o Cláudio Fonseca, um vídeo que está bombando aqui no canal, o pessoal está gostando demais, um vídeo cheio de informações e tem uma promoção lá, não sei qual tempo que você está assistindo aqui esse vídeo, talvez dê tempo até de você participar do sorteio, é só você assistir o vídeo, procura aqui no canal o vídeo anterior a esse aqui para você assistir, que você vai ter muitas informações acerca da alimentação das aves, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @canarioqualitá, e coloca aqui nos comentários se você oferece o grit mineral, a areia para suas aves ou não, ok? Um forte abraço, fique com Deus!